As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, foram um processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. Quando o assunto são as grandes navegações, o pioneirismo português sempre se destaca. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, lançaram-se à navegação e exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiram a esse pequeno país da Península Ibérica lançar-se nessa empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que tornaram possível seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades de comércio. Para os portugueses, todo esse processo culminou na chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500. Alguns fatores explicam esse pioneirismo de Portugal: monarquia consolidada, território unificado, investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico, interesse da sociedade na expansão do comércio, investimentos estrangeiros no comércio, posição geográfica. No século XV, Portugal era uma nação politicamente estável. Essa estabilidade foi garantida pela Revolução de Enves, realizada entre 1380 e 1385. Com isso, Portugal teve melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica, em comparação às nações vizinhas. Espanha, França e Inglaterra ainda procuravam estabilidade política nesse mesmo período. Outro fator era a questão territorial, uma vez que o território português já havia sido consolidado desde o século XIII, quando a região de Algarve foi reconquistada dos mouros muçulmanos que invadiram a Península Ibérica no século VIII. Os vizinhos espanhóis, por exemplo, só garantiram certa unificação territorial no final do século XV. Em relação à tecnologia e ao conhecimento náutico, existem muitos historiadores que atribuem uma grande importância à Escola de Sagres, centro de estudos, construído por Infante Dom Henrique em Algarve. Nesse local, promoviam-se pesquisas de desenvolvimento de melhores técnicas de navegação. Novos estudos, porém, levaram alguns historiadores a questionar a existência e a importância dessa escola no pioneirismo de Portugal. Outro fator importante foi a relevância comercial assumida por Portugal por volta do século XV. Essa importância e vocação comercial dos portugueses resultaram da influência dos mouros no período em que dominaram a Península Ibérica. Por fim, há que se destacar que Lisboa havia recebido grandes investimentos de comerciantes genoveses, que estavam interessados em transformar a cidade em um grande centro comercial. Havia ainda a questão geográfica. Portugal estava posicionado mais a oeste que qualquer outra nação europeia. Além disso, era o país europeu mais próximo da costa oeste do continente africano. Isso fazia de Portugal ponto de partida para expedições que buscavam uma nova rota para alcançar a Índia e o tão valorizado comércio das especiarias. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações, processo que resultou em grandes descobertas. 1415, conquista de Ceuta, no norte da África. 1418, chegada à Ilha da Madeira. 1427, chegada a Açores. 1434, travessia do Cabo Bojador. 1488, travessia do Cabo da Boa Esperança. 1499, descobrimento de um novo caminho para a Índia. 1500, chegada ao Brasil. Ao longo de todo o século XV, a Espanha, nação vizinha de Portugal, assistiu à expansão marítima conduzida pelos portugueses. A Espanha manteve-se alheia a esse processo até, praticamente, o final do século XV. Isso ocorreu porque a nação espanhola, durante toda parte desse século,
teve como grande prioridade garantir a expulsão dos mouros, o que foi concluído somente em 1492. Além disso, politicamente falando, a Espanha só atingiu certa estabilidade com o casamento dos monarcas Fernando e Isabel, em 1469. O investimento em expedições marítimas só foi possível depois da conquista de Granada, cidade ao sul da Espanha, em 1492. A primeira expedição espanhola foi liderada pelo genovês Cristóvão Colombo. Nela, 3 embarcações, Nia, Pinta e Santa Maria, saíram da Espanha visando a alcançar a Ásia. No entanto, essa expedição alcançou a região das Bahamas, no continente americano, em 12 de outubro de 1492. As grandes navegações conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na Europa, desde o século XII. Com esse processo, a Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo, assim, o mercantilismo, práticas econômicas, que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo. As grandes navegações foram responsáveis por transformar Portugal na maior potência do mundo durante os séculos XV e XVI, por meio do grandioso Império Ultramarino, formado pelos portugueses. Assim, Portugal estabeleceu colônias em diferentes partes do mundo: América do Sul, África e Ásia. Nossa, assim você me mata. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou o senhor Champions. UEFA Cristiano Ronaldo League. É isso e acabou.